aí, estamos com o nosso Pode Vir, o nosso podcast que a gente fala de coisas boas da vida, da experiência do ser humano. E hoje eu trouxe o Dr. Cássio. Uhul! Pode vir, Dr. Cássio. Tá louco, hein? Faz um tempinho que eu quero trazê-lo aqui. E aí encontrei ele na mercearia lá, fazendo suas compras. Eu falei, cara, vamos marcar a data e hora. E muito obrigada porque você conseguiu. Que isso, eu que agradeço. Faz uma propaganda pra mercearia lá. Como é que chama mesmo? É do... Lagoa Bonita. Lagoa Bonita. Mercearia Lagoa Bonita. O melhor lugar pra comprar. É o melhor lugar pra comprar. Engenheiro. Você acha as coisinhas saudáveis e acha as coisinhas também de lombriga. E o... Como é que você... Aquele que você me indicou? Que é? Nossa, eu viciei naquilo lá. Aquela gasosinha, aquela aurorinha lá. Nossa, a Aurora é bom demais, assim, é lazer, né? A Aurora é um suco de uva gaseificado. Nossa, Até salivei. É bom, Até salivei. Mas fala um pouquinho de você. Você é médico? Sim, na verdade, como brinca, né, eu sou ortopedista. Eu achei que eu você era larguei a médico. medicina há um tempo. Brincadeira, né? Eu sou médico, vou fazer 11 anos já esse ano de formado, acredito. Isso, tô cara. velho, né? Os cabelos brancos não me deixam mentir. Não, mas né? você tá Não, tô conservado. ruim. Eu sei que eu tô ruim. Não, você tá conservado. Eu sei quando eu tô ruim que chega num ponto que eu tô com a minha esposa grávida Ah, e vou me apresentar para um casal de pacientes com a minha esposa grávida. certo. E ela me pergunta, é sua filha? Nesse nível que eu tô Mas velho. a pessoa que é sem noção. Eu tô velho nesse nível. A pessoa que é sem noção. Mas aí eu tô na medicina já, vou fazer 11 anos de formado, formei em 2013. Depois que eu me formei, fiz o que todo médico recém-formado quer fazer, né? E não é residência, nem especialização, é ganhar dinheiro. Então aí eu acabei trabalhando um pouco, uns 3 anos eu fiquei no sistema público mesmo de saúde, Sim. plantão, de porta, PSF, né? Uhum. Para fazer aquele pezinho de meia que todo mundo quer, ainda mais Uhum. eu que fui bolsista ProUni, não tinha nem onde, né? Não tinha o que Muito fazer. o que fazer. Não tinha, né? E aí só depois de 3 anos, quando eu estava quase desistindo, minha esposa, na época, minha namorada, acho que a gente ainda não era noivo, era namorada, ela falou, nossa, você tem que fazer residência, porque a gente já estava planejando casar, né? Não, você tem que fazer residência, tem que fazer residência. Não sei o que. Aí eu falei, não, pra quê? Tal. Mas você queria fazer ortopedia? Então, essa é uma história bem engraçada da ortopedia, porque a ortopedia meio que acontece, na minha vida as coisas meio que acontecem, assim, eu não planejo muitas coisas, Interessante. sabe? É um problema que eu tenho. Não é um problema. Eu planejo tudo, cara. É meio ruim. Então, Acho que é bom isso um pouco, assim, Eu de acho você deixar. eu acho que tem que ter um mix, né? Equilíbrio, Porque, nossa, eu não planejo as coisas. Então eu meio vou deixando a vida me levar, que nem o Zeca Pagodinho fala, entendeu? Então, por exemplo, na medicina, eu tinha me inscrito em engenharia de alimentos, lá na UFLA, na Federal de Lavras. Tinha me inscrito em engenharia de produção, aqui na UFSCar, e tinha me inscrito em farmácia bioquímica. Tudo a ver. Nada a ver. E aí, porque a medicina eu pensava, gente, eu sou pobre. Para eu passar em medicina, só em federal. Federal, eu era um dos melhores alunos, ou o melhor aluno da minha sala. Mas isso numa cidadezinha, Três Corações, no sul de Minas. Eu ia competir com todos os melhores. Então, não era uma realidade, era passar ou passar. Sei. Então, eu fiz eu sou muito... Qual que é a palavra mesmo? Não é sistema, é pragmático. Pragmático. Eu meio que... eu tenho meus sonhos, mas eu fico pensando, isso é possível ou não é possível? Você é bem realista, né? Sou meio realista, talvez seja. E aí a minha mãe chegou assim, não, tem um negócio que chama ProUni, e eu tinha ido bem no Enem, porque naquela época não valia nada o Enem, né? Assim, era uma nota extra. E eu pensava que ProUni era uma bolsa para gente muito pobre, tipo, muito pobre mesmo. E a gente era pobre, eu não tinha noção do quanto pobre a gente era. Minha mãe, não, a gente é pobre o suficiente para ser bolsista. E aí ela praticamente me colocou no telefone com um colega lá, e esse colega, eu praticamente colei as opções dele, porque você podia escolher algumas opções de cursos, né, de lugares. Tanto é que eu nem tinha ideia por exemplo, eu poderia ter feito Ciências Médicas em BH, poderia ter feito PUC Campinas, mas aí eu escolhi a Unifenas, em Alfenas, porque o rapazinho lá queria uma universidade mais próxima de Três Corações, mais próximo da casa dele. Eu comecei a faculdade na Unifenas. Então, você me contou, só que em BH, né? Só que em BH. Em BH. Aí foi assim, foi na medicina, esse primeiro, né? Você passou assim de primeira? Porque a minha nota do Enem Foi muito boa. era muito... Eu tinha tirado, a redação valia 100, eu tirei 100. Nerd. Não, é porque eu não tinha pressão, não tinha pressão nenhuma.
E nas questões, que eram, naquela época eram coisas muito lógicas, você lia a questão e respondia. Acho que eu errei 2, então a minha média geral tinha ficado 96, assim. Então, eu já era pobre, tinha uma nota boa, eu podia escolher qualquer universidade particular do país. Legal. Só que acabou sendo lá em Alfenas, entendeu? E aí depois, com a residência, foi a mesma coisa. Eu tinha, na faculdade, acompanhado alguns colegas ortopedistas que eu achei descolados, achei eles legais, assim. Você gostou mais da personalidade? Porque normalmente, eu acho que para você, talvez você tenha uma opinião parecida, mas a nossa impressão, enquanto estudantes da especialidade, leva muito em conta o professor. Tem tudo a ver. O cara que apresenta pra gente. Então, por exemplo, eu detesto cirurgia geral. Até hoje, porque os meus professores eram carrascos, eles não eram ruins, eles eram muito bons, mas eles apertavam, pressionavam a gente de um jeito errado, que fazia a gente ter aversão da matéria. Quer ver uma tribo que eu acho superior? Pediatria. Pediatria. Os meus professores pediatras, todos eram muito gente boa, todos eram muito educados, muito competentes. Eu falei, gente, a galera da pediatria parece que é gente, sabe? Entendi. Parece que é gente. A minha experiência com a pediatria também não foi muito boa, não. Que eram os professores que não eram muito legais. Não. Ah, é sério? Os meus que eram legais, que eu pensei em fazer, era da cirurgia, né, da área cirúrgica. A primeira cirurgia que eu entrei foi uma de otorrino. Eu acho que foi uma de plástica e uma de otorrino. Eu nunca, como a medicina simplesmente aconteceu para mim, eu nunca fui daqueles caras, sabe, que sempre sonhou em fazer medicina e vivia já desde o primeiro ano no hospital. Vai ter uma necrópsia, eu quero lá ver. Eu nunca assisti uma necrópsia na minha vida, eu acho. Entendeu? Porque eu achava, gente, para que ficar lá vendo um cadáver? Eu só ia quando era estritamente obrigatório. Entendeu? Então a primeira cirurgia que eu fui ver na minha vida foi mesmo quando era obrigatório. E aí eu, com aquele medo ainda, assim, nossa, será que eu vou passar mal? Porque eu nunca tinha assistido nada assim de sangue, né? Que é um medo, eu acho que é muito recorrente nas pessoas. Eu tenho medo de sangue, eu não posso fazer medicina. Eu acho que não é verdade, porque eu não sabia até o 4º ano de medicina que eu fui ver mesmo pela primeira vez. Sabe? Eu acho muito legal essa nossa conversa, porque assim, às vezes tem alguém que está assistindo e que pensou assim, caí nesse vídeo aqui aleatório, caí nesse podcast aleatório, porque eu quero fazer medicina e estou estudando e tal, mas só que eu criei na minha cabeça que o médico é um ser superior, que estuda o tempo inteiro e tem aqueles interesses específicos em medicina, mas a medicina ela é tão ampla e assim, tem tantas possibilidades que você pode ter alguém como o Dr. Cássio, por exemplo, que teve uma trajetória que não foi assim, preciso fazer isso para ser médico. Muito pelo contrário, ele foi leve na jornada dele. Né? É que às vezes, assim, eu estava até ouvindo um podcast sobre isso, né? A maioria das vezes, ou grande parte das pessoas, não tem uma trajetória linear com a medicina, né? E a minha, com certeza, não foi, porque as coisas vão acontecendo e você vai se adaptando a isso, né? Então, aí, para você ter noção, quando eu terminei, então, a faculdade, só para não estender muito, né? Eu me estendo muito. Você vai cortando. Aí, quando eu formei, eu prestei residência. Só que eu prestei em infectologia, pra você ter noção. Legal. E passei em infectologia, lá em BH, inclusive, no Hospital Eduardo de Menezes, que é um bom serviço. Acho que do Brasil deve ser o 3º melhor. E só que eu fui lá ver o serviço e falei, gente, será que eu quero? Né? Eu tinha acabado de formar, sem dinheiro, ia morar num lugar lá em Belo Horizonte, cidade maior, sem condição de me sustentar lá. Meu pai já tinha feito um monte de dívida para sustentar a gente na faculdade. Aí depois eu ainda falo, pai, me sustenta mais um tempo. Só com a bolsa. Acontece com a maioria, né? Só com a bolsa de residência é difícil, né? Se você não tiver um pezinho de meia e não tiver, né, uma herança boa. Então aí eu conversei com um colega lá de Três Corações, que é um infectologista muito bom lá. Aí eu falei, olha, o que o senhor acha de eu fazer infecto? Aí ele falou, Cássio, quanto que você está ganhando? Ele falou alguma coisa bem assim, bem nua e crua, né? Quanto você está ganhando agora? Aí eu falei, X. Dificilmente você vai ganhar 2x sendo infectologista. Só que você vai se esforçar 2 vezes mais. E você possivelmente não vai ganhar 2 vezes mais. E o público que você atende é isso. Ele falou a realidade, né? Eu não quero parecer um cara dinheirista, né? Mas a gente tem que pensar em tudo quando a gente vai escolher uma carreira, né? Ele falou, olha, a maior parte das doenças da infectologia são tratadas pelo SUS. Você vai ser constantemente
um funcionário do SUS pelo resto da sua vida. Praticamente isso. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é as pessoas acharem que porque você escolheu medicina, o seu pensamento, ele desconsidera completamente a realidade financeira. Porque se você considera o dinheiro, você está sendo mercenário e não está fazendo medicina por amor. Essa medicina por amor é uma... Nossa Senhora, me dá até um urticárias, né? Meu Deus, medicina por amor. Cara, é lógico que a gente faz, mas é qualquer trabalho, engenharia por amor, é qualquer trabalho você faz por amor, obviamente, mas você tem que receber, senão as contas não são por amor. Exato. Né? As contas são pela dor, então você tem que pagar. Então, assim, aí eu acabei prestando a Infecto, aí optei por, não, vou continuar trabalhando mesmo no SUS, dando plantão. Eu fui daquele que deslumbrou, sabe? No primeiro final de semana com medo, já no segundo já peguei plantão 48 horas, virava, e saía de um lugar, só chegava em casa 3 dias depois. Eita, um dessas perfis, né? Só que aí isso daí é que nem fogo de palha, né? Aquele disparado, quando veio do nada, eu me vi estressado. Eu me vi, a minha esposa que fala. Pezinho no burnout, com certeza, porque, nossa, eu vivi em constante irritação, assim, sabe? Porque você tem privação de sono, porque eu fazia um monte de plantão noturno. Você se alimenta mal pra caramba, né? E o medo, o hospital é sempre um lugar que todo mundo tá à flor da pele, né? Então, lidar com o desespero das pessoas... É difícil. Nossa, eu lembro que o dia que me deu um negócio ruim assim na cabeça, que eu quase dei uma surtada, foi um plantão meu de 6 horas. Morreram 5 pessoas. Ixi. 5. Só que assim, não é que eu matei todo mundo, não é que eu fiz coisa errada, mas assim, foi acontecendo. Tipo, chegou um menino, 12 anos, afogado há 40 minutos. Aí já tentamos fazer lá algo heróico. É bem traumático, né? Quando vem afogado, dificilmente a gente consegue reanimar. E o menino, 12 anos, sabe? Não dava nem para entubar, não dava nem para ver, cheio de água, assim, nossa, horrível. Aí depois uma senhora com edema agudo de pulmão. Aí uma outra senhora que tinha uma metástase e já estava terminal. Engraçado que você lembra, né? Tão marcante que foi. Eu lembro, e eu fiquei tão ruim, Vivi, que o Dr. Jarbas, que era um cara sênior, assim, né? Um cirurgião geral que era o coordenador do plantão, ele estava, por acaso, nesse dia lá, ele percebeu a minha aflição, ele me chamou de lado. É legal ter umas pessoas mais velhas, né, com mais experiência. Sim. Me chamou de lado e falou, cara, calma, isso daqui não é você não fez nada errado, acontece. Isso acontece, respira, calma. Trazer um pouco para a razão, né? E assim, querendo ou não, isso foi uma das coisas, né? Esse dia especificamente eu falo que foi um turn point, assim, né? Ponto da virada da minha vida, porque conversando com a minha esposa eu falei que, gente, eu tenho que fazer alguma especialidade para me dar uma segurança, pelo menos de você ter um pouquinho mais, porque no plantão, né? Para quem não entende, você fica muito exposto, né? Ainda mais uma cidade pequena que nem a minha, que não tinha UPA, não era verde, como é que é? Área verde? Sim. Como é que eles chamam? Amarela. Amarela. Era tudo vermelho e verde misturado, e eu atendia criança, atendia ginecologia, atendia tudo, né? Eu falo que no meu primeiro plantão, com medo, eu já tive que entubar um cara e mandar para UTI. E chamava Cássio, inclusive. Sempre tem um Cássio que me dá problema. Os pacientes Cássio, eu tenho até medo dele. Então, depois disso tudo, a minha esposa falou, você tem que ter alguma especialidade para que você, pelo menos, né, diminua um pouco o seu, ou então foque mais, né? Porque você tentar pegar tudo é muito difícil. E tem muito a ver também com o seu perfil, porque, por exemplo, a minha história, ela já é bem diferente da sua. Eu comecei também dando plantão, ficando em posto de saúde, senti a mesma pressão e a mesma exposição, mas o caminho que eu escolhi não foi de fazer a residência. Eu escolhi me especializar de outras maneiras, né? Hoje em dia, eu sinto que há mais espaço para isso. Eu também tenho percebido que está mudando, né? Mas, assim, eu não sei, eu acho que você é melhor do que eu para falar. Mas há uma cobrança muito grande, né? Da sociedade, não só dos médicos, da sociedade médica, mas da sociedade como um todo, que não entende, né? Mas muito interna também a cobrança. Interna eu acho que é a maior de todas, né? Acho que é a pior de todas. Você fica, nossa, eu não sou especialista. Porque todo mundo, mas qual que é a sua especialidade? Não, eu sou médico, eu já sou um especialista, né? Eu sou um generalista, eu tenho que saber tudo, né? Mas as pessoas te cobram
E no meu caso não é muito essa cobrança que me impeliu, né? Foi mais essa questão de medo mesmo, de estresse, aí visando uma qualidade, né? Que hoje eu já tenho uma outra perspectiva, mas certamente melhora, né? Mas visando uma qualidade melhor, que eu poderia atender em consultório, ter uma clientela. E o que te fez ir para ortopedia? Aí foi o acaso, né? Mais uma vez foi o acaso. Não é possível! Foi o acaso, porque o que aconteceu? Lá em Minas Gerais tinha ainda tem, né? Que é eu esqueci o nome da residência lá, não é SUS é São Paulo. Em Minas eu esqueci o nome da residência, que tem um nome da prova que eles fazem lá. Não sei. É um nome, tem tanto nome que eu tenho que decorar que eu estou esquecendo alguns, sabe? Aí era um negócio novo, né? Porque antes você tinha que fazer para cada hospital, você tinha que viajar, né? Então eles inventaram essa prova única lá na UFMG que você aplicava para várias residências de um monte de áreas para quase Minas Gerais inteira, para quase todos os hospitais. E aí você podia pagar e escolher um monte. E aí eles iam, igual deve ser o Enem hoje, né? Acho que o Enem é a mesma coisa para a faculdade hoje. Aí no primeiro ano que eu fiz, que foi esse que eu passei em infectologia, você fazia a inscrição, mas você conseguia imprimir separadamente cada boleto de cada inscrição e pagar separadamente, entendeu? Então, nesse outro ano, eu falei, já que é para passar, então vamos escrever em 20. Não tinha limite. Não tinha limite, você podia escrever em 30, se você quisesse, entendeu? Aí eu falei, vou escrever, não, foi 19. Eu falei, vou escrever em 19. E aí deu uns quase R$4.000 só de inscrição. Só que eu fui escolhendo, né? Eu pus clínica médica, radiologia, cirurgia geral. Eu pus genética médica, infectologia, não acredito que você pôs genética médica. Fisiatria, eu pus, oftalmologia, otorrino. Eu pus quase todas as áreas da medicina. Eu só não pus ginecologia, obstetrícia, pediatria, que eu não queria de jeito nenhum. Acho que só essas duas. Deixa eu ver. Acho que só essas duas áreas, entendeu? E aí? E aí eu fui pondo. Por último, eu coloquei ortopedia. Minha esposa estava do meu lado, né? Ela, ortopedia? Mas você nunca falou de ortopedia? Não, eu acompanhei os caras lá, eu gostava deles. Isso aqui eu vou pôr só por pôr, depois eu pago o que eu quiser. Eu pensei, né? Você não tinha, assim, claramente não tinha, mas você não tinha uma preocupação do que ia acontecer? Não, porque eu pensava assim, vou me inscrever aqui só no primeiro momento, e aí depois eu penso melhor e pago cada boleto separado. Eu pensei que ia ser assim no outro ano, porque no primeiro tinha sido assim. Quando eu fui ver, era um boleto único, R$3.000, R$4.000, lá que eu tinha que pagar tudo ou nada. Você não sabia que você estava de fato se inscrevendo para tudo aquilo? Eu não leio o edital das coisas. Eu tenho que ler mais edital, né? Eu não li. Acho que eu pulava, fazia uma leitura dinâmica. Aí eu não sabia. Aí quando eu fui perceber, eu falei, nossa, é tudo ou nada. Aí a ortopedia foi no bolo. Eu tive que pagar R$4.000, porque eu não queria gastar R$4.000 com residência. Né? Aí eu me inscrevi e aí foi indo. Eu acho que eu passei em genética médica, se não me engano. Só que assim, genética médica é uma área muito aleatória. Tanto é que eu passei na UFMG em primeiro, o segundo, que não tinha ninguém com. Aí eu falei, gente, não, eu tenho que abrir. Aí eu abri mão. E aí foi subindo. Anestésio que eu tinha. Na verdade, eu queria muito anestésio. Eu achei que, nossa, anestésio parece você tranquilo, a pessoa fica mais sentada, eu gosto de ficar mais tranquila. Só que aí foi ficando anestésio e ortopedia. A ortopedia subiu todas. Porque eles vão excluindo umas outras, né? É um algoritmo lá que eu não entendo muito. Aí ficou, assim, ortopedia para chamar e anestésio. A ortopedia lá em Uberaba. Aí você ficou nervoso? Não, não fiquei, gente, não. Eu fiquei feliz, eu falei, caramba, eu imaginava que eu ia fazer infectologia de novo, do que eu também inscrevi, porque eu já tinha passado uma vez, então teoricamente eu passaria de novo, né? Cara, preciso falar uma coisa com a galera, que é o seguinte, como é importante a gente entrar em contato com pessoas diferentes. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu nasci tensa, entendeu? Entendi. A última vez que eu fui vista relaxada na minha vida, eu tava no útero de minha mãe. Sério? Eu sou uma pessoa mais tensa. Quando eu entro em contato com pessoas assim que são mais tranquilas, mas eu que leva tranquilo sim, leva a vida mais leve, uma decisão que é muito importante, colocou lá, falou, vamos ver e tudo mais. Isso mostra que você pode viver a vida de outro jeito. Quanto mais você entra em contato com pessoas diferentes, mais você vai se apropriando dos jeitinhos
dessas pessoas, isso vai enriquecendo a sua experiência. Eu falo que Pode Vir é o podcast, assim, da experiência humana, porque a gente precisa falar de mais coisas. Hoje em dia, tudo é muito específico. Isso aqui só se fala disso. Aqui nichado, só se fala né? tudo nichado. Mas eu gosto muito da experiência de ser humano, né? E aqui a gente está falando sobre ser médico. E a gente está entendendo o que é ser médico através da experiência do Dr. Cássio. Então eu queria que você me falasse agora uma coisinha que é... Não, termina de me contar. Aí ficou lá, né? Para chamar em Uberaba, ortopedia, ou ia chamar em São Sebastião do Paraíso, anestésio. Onde é São Sebastião do Paraíso? É lá em Minas Gerais, perto lá de Guaxupé, essas cidades aí. Mas aí eu pesquisei um pouquinho. Eu falei, nossa, será que vale mais a pena ir para um anestésio numa cidade menor, ou Uberaba, que é uma cidade grande, mas o curso de ortopedia lá também era novo, o lugar. Aí eu falei, vamos, o que Deus quiser, que chamar primeiro eu vou e vamos ver. Aí eu lembro que eu não fui chamado na primeira, né? O pessoal foi desistindo, foi passando, porque, isso foi a mesma coisa. Como eu queria muito passar em alguma residência qualquer que fosse, eu não estava estudando muito, porque eu não tinha tempo, e eu sou meio desses que procrastinam, sabe? Mas pelo jeito você vai muito bem em prova, né? Nas provas que você falou, vai bem sim. Sabe o que eu fiz? Não, eu fiz. Eu usei, olha o preguiçoso, como o preguiçoso faz, hein? Eu comecei a pesquisar estatisticamente quantas provas que eu precisava me inscrever para passar em alguma. Porque se eu cheguei à conclusão, eu fui atrás de nota de corte do outro ano, entendeu? Eu cheguei à conclusão que dependendo da quantidade de provas que eu prestasse, eu ia passar em alguma, porque o pessoal ia desistir dessa e ia abrir vaga. Cara, isso daí foi inteligentíssimo. Foi ridículo. Porque eu tava faz todo sentido, né? Não, chegou a uma conclusão, falei, quantas residências de anestésio tem no país? Ou a maior parte delas. Eu falei, cara, se eu me inscrever, sei lá, em 30 residências de anestésio, obviamente tem umas que as provas batem no mesmo dia. Mas tem um monte de gente que vai abrir mão. Migrar. E vai sobrar alguma. Teoricamente, eu tinha uma nota de corte. Eu tinha que tirar pelo menos 60% da prova. E eu já, assim, pelos anos anteriores que eu tinha feito prova, era mais ou menos a média que eu tirava. Tá vendo? Não precisa ser surtada. É só conhecer um pouquinho de estatística. Ou ser preguiçoso. Era só estudar. Aí te chamaram. Aí me chamaram lá em Uberaba, tipo, na segunda ou na terceira chamada, se não me engano. Aí fui numa terça-feira à noite. Eles me chamaram. Eu tava tão assim, eu sou tão desligado que me chamaram na terça, na quarta eu coloquei todas as minhas coisas dentro de um carro. Nunca tinha ido em Uberaba na minha vida. E fui, e saí lá e fui embora. Aí fui de carro, cheguei lá e aí foi... E aí é isso. E aí foi. Me fala uma coisa, o que você acha que nessa sua trajetória te surpreendeu na medicina? Na medicina? Surpreendeu? Positivamente, que você falou. Positivamente? Caramba, legal isso aqui acho que é uma coisa construtiva, ou interessante. Nossa, difícil essa pergunta, hein, Vivi? Surpreendeu positivamente? Eu não sei, vou falar umas coisas que... É que eu sou muito pessimista, eu tenho um problema, eu sou mais pessimista. Positivamente é difícil de achar. Me surpreendeu, eu posso falar negativamente? Ou só positivamente? Só positivamente, Nossa, eu vou te perguntar já. Positivamente? Não, eu acho que ainda o médico ele tem um prestígio. É inegável que o médico tem um prestígio ainda no Brasil, na nossa sociedade. Quando você fala que é médico, algumas portas se abrem, algumas pessoas que não estavam nem aí para você do nada sorriem para você ainda. Mas eu acredito, como eu sou pessimista, acredito que isso daí Você esconde que você é médico? Cara, eu escondo muito. Em avião, com certeza. Nossa, não só em avião, mas em qualquer coisa. As pessoas falam assim, você faz o quê? Eu falo, eu sou profissional de saúde. Você fala isso? Eu tenho dificuldade de falar que eu sou médica, porque eu não gosto... De parecer arrogante? Não é só parecer arrogante. Eu não gosto que a pessoa me trate diferente. Tipo assim, por que você não me trata bem? Mesmo sem saber o que eu faço, entendeu? Isso me incomoda quando tem uma mudança de tratamento. Então, mas aí eu vou te falar um negócio. Eu também era assim. Eu tinha muito isso. E, por exemplo, a minha esposa ia no médico, ou eu ia, e eu não falava, para não ter um tratamento diferenciado. Mas não adianta, porque o sistema não vai mudar. E o que acontece é que eu acabava sendo maltratado ou não tendo atenção devida porque eu não falava que era médico. Isso eu aprendi com um colega meu. E da pior forma possível, por exemplo. E isso me salvou, inclusive, recentemente. O meu filho não sei se você ficou sabendo, meu filho ficou internado na UTI uma semana com problema pulmonar. E só porque eu era médico, que
ele foi pra UTI. Porque eu cheguei, eu fiz questão de falar, eu já cheguei, porque um amigo meu me avisou, né? Me falou que ele também tem filho, ele falou, cara, você tem que chegar falando que você é médico, porque o tratamento muda, infelizmente. Mas muda. É triste isso. É triste, mas o sistema verdade. não vai mudar, entendeu? Então, por eu ter falado, a menina lá que era pediatra, ela ficou, olha, ele tá naquele limite entre ir para casa ou ficar internado. Deixa internado. Mas com certeza, por eu ser CRM positivo, ela falou, não, então vamos deixar internado. Como não tinha vaga na enfermaria, ele foi para UTI. Sim. Chegando na UTI, ele instabilizou na UTI. Precisava estar lá. Exato. E foi Deus que encaminhou, entendeu? Mas só pelo fato de eu ser médico que teve essa atenção. Imagina se não fosse. Não teria antes, né? Nossa, isso Verdades daí... sejam ditas. E uma coisa que te surpreendeu negativamente? Nossa, aí tem muito, hein? Bora! Tem muito. O que me surpreendeu negativamente é, ao mesmo tempo, a falta de prestígio que a gente tem. Parece um paradoxo aí, mas você ainda tem um resquício, né? Mas você conversa com os colegas mais antigos, óbvio que não precisava ser assim, o médico era tratado igual um deus, né? Sim. Mas você não ter o respeito de falar uma coisa para o paciente, ele valorizar, porque tem um monte de paciente que, principalmente os mais jovens, não estão nem aí, né? Não se respeita mais, né, as coisas. Então eu vejo como instituição, né, a medicina no Brasil cada vez mais se deteriorando e eu acho que só vai piorar. Eu acho muito triste, e a gente fala muito, a gente aprende na faculdade o termo medicina defensiva, né? Quando você está aprendendo a dirigir, tem direção defensiva, você dirige por você e pelo outro que você sabe que pode ser que não respeite a lei. Na medicina defensiva, você tem que considerar que o paciente pode estar contra você. Nossa, isso é muito chato. E é muito triste, porque assim, a gente estuda uma coisa tão complexa e tão nobre, era para ser uma coisa tão... vou usar uma palavra que pode ser não melhor, mas é tão sagrado você estar com alguém vulnerável na sua frente e você ter o conhecimento para ajudar e você de fato ajudar, que eu acho que é uma tristeza que a gente perde como humanidade, essa briga que há entre o médico e o paciente. Mas existe por um motivo, né? Briga existe. E a relação é ridícula, em boa parte por nossa culpa, como médico. A gente tem culpa no cartório, não adianta falar que não, mas a gente abusou desse poder também, essa é a verdade, como médico. Mas assim, é triste que hoje em dia, em tudo, você não pode mais quebrar o galho de ninguém. Entendeu? Eu adoraria a pessoa chegar, doutor, nossa... uma coisa boba, mas que boba em princípio. Você não dá uma receita pro meu irmão? Não dá, amiga, não tem como eu fazer isso, porque eu já vi caso de um colega que fez uma receita para uma outra pessoa, a pessoa faleceu por complicação do medicamento ou por algum outro problema, e uma outra pessoa, que sempre é um terceiro, que era da família, processou o médico. E vai perder. Exato, assim, o médico possivelmente vai perder, porque é sempre o lado mais fraco, né, mais frágil. Então, esse tipo de coisa me irrita, porque você não pode ajudar. E eu entendo a medicina como você querendo ajudar a pessoa. Mas você não pode, porque, se eu fizer isso... É sempre um jogo de xadrez, né? Se eu fizer isso e o cara fizer isso, eu detesto. Cara, uma coisa que me decepcionou na medicina, assim, foi ver a rivalidade que esse curso criou. Ou não que criou, mas que exacerbou entre os colegas. Uma rivalidade. Como você disse, na faculdade? Na faculdade, por exemplo, a gente tem uma matéria X que é super difícil. Imuno que não é de Deus, né? Bioquímica também. Aí tem um artigo lá que o professor deixou lá no Xerox. Nem existe mais isso, né? Também. O pessoal não sabe nem sabe o que fotocópia. Não sei. Estava lá. E aí alguém sumiu com o artigo e só 2, 3 pessoas têm acesso. E essas 2, 3 pessoas não vão compartilhar. Cara, então, mas isso é bobo, né? É de uma imbecilidade tão grande e eu acho que isso se reflete depois como se forma. O cara vê o outro fazendo uma clínica, construindo isso e não... Isso é verdade. Eu acho que não ajuda. É uma boa observação sua, porque... Não divulga. É ridículo o fato de que... Também nesse podcast que eu estava ouvindo, a menina falou a mesma coisa. Porque no final, todo mundo vai formar. Você não está competindo por uma vaga contra esses caras. Exatamente. Você pode ajudar esses caras. E realmente, isso eu senti na pele também. Você depois, como profissional... Fica aquele negócio de reserva de mercado, né? Sim. Esse aqui é a minha região. Esse aqui você está na minha cidade. Não pode chegar a outro. E eu vou te ser sincero que eu também tinha esse pensamento. É mesmo? Limitante.
nossa, eu tô seguro se só tiver eu. Se Mas tiver, você- eu não falava mal de colega, eu nunca falei mal de colega, tipo, esse colega é ruim. Mas, por exemplo, eu ficava com medo, por exemplo, chegou um colega com a mesma especialidade que a minha, na cidade. Medo de insegurança, de assim, nossa, vai faltar paciente. Então, mas entendeu? é pela cultura. A cultura médica é essa. Talvez seja, mas sabe quem que me quebrou isso? Foi mais uma vez esse colega meu aí que é o Dr. Diego, que também é cirurgião de joelho. Ele é gente boníssima, assim. Se você acha que eu sou tranquilão, ele é muito mais. Porque ele que me falou esse negócio de falar que tem que ser médico para ser melhor atendido por conta de criança, de filho, de parente, entendeu? E ele quando ele veio para a região, ele fez um negócio totalmente diferente do que eu imaginava. Ele me ligou e falou, Cássio, eu não conhecia ele, eu sou o Diego, tô vindo para a região aí, tô indo para a região e queria fazer parceria contigo. Ele ofereceu e depois eu acabei indo para o Rio de Janeiro, saí daqui e ele foi um dos que mais insistiu para que eu voltasse. Olha que loucura. Eu não sei se eu estivesse no lugar dele, ia ficar insistindo para um colega da mesma área voltar com medo de perder paciente, entendeu? E isso é bobo, Mas é da cultura que é instalada na gente. A gente só não pensa assim se a gente sair propositalmente disso, entendeu? Mas naturalmente, quando você está dentro da cultura, isso fica enraizado. E eu acho muito triste. Pode ser. Mas o que eu tenho percebido, e aí com esse colega, né, eu tenho aprendido, que na verdade é o contrário. Quanto mais você tem pessoas da sua área, acaba aumentando o paciente. Por exemplo, ele tem mais paciente que precisa operar, me chama para operar junto com ele. Então, às vezes eu não tenho caso, eu tenho mais cirurgia, porque eu estou auxiliando. Outras vezes ele me auxilia. Aí. Eu atendo paciente que passou com ele, eu falo, tal paciente passou comigo aqui, o que você quer que faça? A gente vai se comunicando, entendeu? Tá vendo? Você não chega a lugar nenhum sozinho. Você pode até chegar, mas vai demorar muito mais. É aquele negócio de unir para conquistar, entendeu? Às vezes você com mais pessoas você consegue abranger um território maior. Porque você tem um limitante que é o tempo. Você não consegue abrir mais espaço no seu tempo. É verdade. Entendeu? Eu não consigo abrir mais dia de horário de clínica hoje. Isso vem desde o vestibular, na verdade, né? Porque o vestibular já começa aquela competição. E aí no ensino médio, né? Falar em ensino médio, tem muita gente que... Eu já sei o que você vai falar, mas vamos ver. Tem muita gente que assiste seriados médicos, principalmente Grey's Anatomy, e fala assim, eu assisti Grey's Anatomy todinho e agora eu quero fazer medicina. Tá formado em Grey's Anatomy. Tinha uma amiga minha que falava assim, eu sei mais que você, eu acho que eu assisti Grey's Anatomy inteiro, todas as temporadas. O que você tem para dizer sobre isso? Eu acho que a pessoa ela vai ter muito mais conhecimento que nós em escrever uma novela, um seriado... Uma mente fértil. Ela tá sem noção, né? Porque, assim, eu te confesso que desses seriados médicos, primeiro que eu tinha um professor que falava, né? Eu fico o dia inteiro falando de medicina, ou lidando com medicina. Chega em casa, eu quero falar de música, eu quero fazer outra coisa, que não medicina. Aí você chega em casa e ainda você vai assistir um seriado médico, assim... Quando você é estudante, eu até entendo, ou antes de ser estudante, porque, nossa, é legal, como seria, né? Parece que você está lá dentro, sendo médico também. Mas eu tinha uma professora que era até mais extrema. Ela era bem extremista. Ela falava, não casa com outro médico, não, porque você só fala de medicina. Tem que falar de outras coisas. Isso não é verdade, tá? Porque o Lucas é médico e a gente é bem aleatório. A gente fala de muitas coisas que não é medicina. Ela falava isso. Ela falava assim, se você casar com médico, você tem que ter muito cuidado para falar de outra coisa. Porque senão você fica só... Vira um round clinic, você fica discutindo os casos dos pacientes, entendeu? Não dá certo. E aí, nossa, perdi completamente o que eu tava falando. Eu estava falando assim, gente, não façam isso, não achem que porque vocês assistiram Grey's Anatomy, assistiram House, nossa, assistir, isso aqui é o que eu quero na minha vida, porque aquilo não reflete a realidade, né? Não mesmo. Tem lapsos de realidade? Como é que chama isso? É isso mesmo. Glimpses. Lapsos. Lapsos de realidade, mas assim, não é aquilo ali. Pra começar pelo povo, que não é um povo bonito daquele jeito. Lá só tem gente assim, o problema você assiste Grey's Anatomy, você acha que o hospital é uma pegação louca, né? Sem noção. Só altos casos, meu Deus, o pessoal tá lá. Acha que vai experimentar tratamento, vai tirar do útero o tratamento
e vai funcionar. É. A gente usa protocolos, a gente segue diretrizes, não é assim que funciona, sabe? E sem falar que, assim, com certeza é outra realidade, né? Eu não conheço a fundo a realidade americana, do sistema americano, mas para a nossa realidade é muito diferente. Porque no House, tudo você fazia ressonância do corpo inteiro e no final era lúpus. Era lúpus. O que você acha? Sarcoidose. Sarcoidose. Era sarcoidose. O que você acha? Ou amiloidose também. Amiloidose, era só isso. O que você acha da prática médica no Brasil? Porque eu tenho uma impressão que o brasileiro, ele não reconhece o quão bem feita é grande parte da medicina no Brasil. Não, eu acho que é muito boa. Você diz do SUS, né? Não só do SUS. A medicina no Brasil. Tem muita gente que vem de fora para tratar aqui. Né? Eu vou te dar o feedback que os pacientes me dão, tá? Porque acabo que eu atendo muito paciente brasileiro, mesmo brasileiro, mais brasileiro, que mora nos Estados Unidos, que mora no Canadá. Só que assim, tem tanta dificuldade de acesso lá, e os médicos lá, que muito se deve também a essa como é que fala isso? Processos médicos. Judicialização, exatamente essa palavra. E uma hiperjudicialização da medicina lá fora, porque aqui está só chegando, né? Começou lá, né? Lá está muito mais judicializado e tal. E os caras lá são frios, eles são assim, técnicos. Todo mundo fala isso. Então né? não, tem que pedir esse exame, eles não conversam muito, não explicam muito, assim, né? Então há um gap realmente lá de relação médico-paciente. Isso eu acho que é o principal, você estabelecer um vínculo, né? Faz parte do tratamento, né? A parte do tratamento é a presença do médico. Senão você substitui por robô, né? Aí E talvez, se for considerar só isso, será muito melhor, porque o robô, em termos de intelecto, né, de cognitivo, de precisão, vai ser muito mais. O vínculo, né? A relação médico-paciente é o principal, porque senão a gente substitui por máquina. Mas aí é o que você falou, né? Às vezes até a máquina vai ser mais precisa que um ser humano. Só que eu acho que um ponto que a máquina ainda não chega é que, para mim, o que faz um cirurgião excelente, um cirurgião ser bom mais ou menos, é a capacidade que ele tem de improvisação. Então, por exemplo, você faz um planejamento cirúrgico, mas grande parte das vezes, não grande parte das vezes, mas algumas vezes dá ruim. Você abre lá na hora. Ou tem alguma, você tem que improvisar. Acontece alguma coisa, a pessoa tem uma anatomia que é diferente, porque não é matemática, né? Não é matemática. Aí você tem que improvisar na hora. Eu acho que nunca vai substituir por completo, porque é ser humano, você está tratando de ser humano. Mas, assim, a gente tem que considerar que esse tratar um ao outro faz toda a diferença, e eu sinto que não se ensina muito sobre isso. Você precisa saber falar com o paciente, você precisa saber entender o que ele deixou nas entrelinhas, talvez não tanto na cirurgia, porque é uma coisa mais objetiva, mas assim, às vezes, eu percebo em consulta que o paciente demora 10 minutos pelo menos para começar a falar o que ele quer falar de verdade. Tem um monte de bons profissionais, não só da medicina, mas de psicologia, que fala que o certo é você deixar ele fazer um flow lá, né? O paciente chegar e deixar ele viajar por 10 minutos. É o que eu gosto. Aí depois você entra... Eu falo, o que mais? O que mais? Deixa ele cansar. O que mais? A hora que ele fala assim, acho que é isso. Aí eu começo a fazer essas perguntas, mas é meu estilo, né? Mas e quando tem uma senhorinha que não tem o fim? Não tem o fundo do poço. Aí não tem como, aí precisa... Porque eu conheço, inclusive, uns parentes meus... Que não para de falar, né? Que não tem o fundo do poço, não. E quando você fala assim, você toma remédio para pressão, é uma resposta de sim ou não. Simples, né? Então, o Dr. Cássio, lá em meados de 2002, 2004. Ela se desmente. Que isso. E a gente tem que saber, até para cortar o paciente, você tem que fazer isso com educação, né? Para ele entender que você está prestando atenção, mas que... Eu não sei como que você faz. Quando a pessoa fala muito assim? Eu falo mais alto um pouquinho. Você fala? Eu falo assim, mas peraí, só um segundo. Me diz se está tomando sim ou não. Tá. Por exemplo, a minha pergunta de $1 milhão é assim... eu tô com dor na coluna. A minha é quando? Mas quando começou? Aí a pessoa, tem muito tempo. Me irrita, porque muito tempo quando? Aí ela fala, muito tempo. Muito tempo quanto? 5 anos? Eu já meto uma dessa, entendeu? Não, isso tudo não, 5 anos é muito. Aí eu, então quanto? Eu preciso. Você sabe uma coisa que eu acho difícil na medicina? Não sei se eu já te falei isso, mas
Eu sou muito empática, é da minha personalidade, eu sou sensível com o Você sofrimento das sente? pessoas, eu sou. Às vezes até demais. Mas eu não sabia, olha que doideira, eu não sabia que me formar em medicina significaria trabalhar com reclamação o dia inteiro. Porque a pessoa, ela senta na sua frente e aí, isso aqui, e aí vai reclamando. Próximo, reclama. É chato. E você tá ali para cuidar dessas reclamações. Só que eu não tinha me dado conta que eu ia fazer isso o dia inteiro. Não, psicólogo é muito pior, imagina. É complicado. Psicólogo é 1 hora, é porque suas consultas duram bastante, né? Mas isso é um dos pontos que eu gosto da ortopedia. Porque é mais direto. Não, é objetivo. Dói quanto? Há quanto tempo? Dói. Ou então, eu gosto de mais trauma, né? Meu tornozelo tá doendo. Você torceu? Torci. Que dia? Tal dia. Dói aonde? Aqui. Beleza, exame. Cara, já eu tenho predileção pela coisa mais implícita, complexa, que a pessoa não conseguiu falar e você consegue resgatar. Você gosta de investigar, eu gosto detetive? Eu gosto muito. Não gosto. Eu acho que eu faço bem, por exemplo, lá no Rituale, né, que eu trabalhei mais com essa medicina, eu fazia bem, mas era, pra mim, vou ser sincero, é muito desgastante, assim. Mas é desgastante mesmo. É muito, ai meu Deus, Por isso que eu falo, psicólogo, nossa. Por isso que o meu ritmo de vida, ele é mais... Eu escolhi exercer a medicina de um jeito mais tranquilo, porque é o jeito que me completa, que me realiza. Eu prefiro fazer uma coisa que eu gosto, que eu acho complexa e tal, fazer num volume menor. Mas você vai ganhar menos. Tá bom. Então, mas aí eu te admiro pra caramba. Agora eu vou te ser sincero, porque você tem que ter coragem pra fazer isso. Tem que ter coragem mesmo. Porque uma coisa é você falar, né? Você realizou. Eu acho que a maioria dos médicos pensa isso, mas é tenso, né? No final do dia, no final das contas, você conseguir concretizar isso. É óbvio que a medicina que eu estou fazendo nesse momento não é a medicina que eu queria fazer. Mas eu sou impelido a isso, em parte porque eu aceitei. Mas, por exemplo, o convênio está pagando, sei lá, R$40 por paciente. Nossa. Como que você vai fazer uma medicina de qualidade recebendo R$40 por um paciente? O meu barbeiro cobra R$40 para cortar meu cabelo. Então, difícil. Mas se esse estágio está dentro de uma trajetória que você quer seguir, ele faz parte de uma trajetória e não é assim, não, eu vou ficar com isso aqui pro resto da vida, aí eu acho que às vezes faz parte, né? Como um preço que você tem que pagar, né? Mas eu te confesso, aí entra numas questões que eu tô muito... Com 10 anos de formado, você repensa um monte de coisa, né? E agora, só de especialista, eu tô com 5 anos. E você tem uma ideia na sua cabeça que as coisas vão acontecer e elas não acontecem. Acontece. Pode ser que, em parte... Tem alguém tentando me dar golpe agora, acredita? Me ligando. Em parte, pode ser por falta de coragem. Você quer atender? Não, é golpe mesmo. É 011, não conheço. Em parte, é porque você se colocou nessa... Você foi submisso a isso. Sim. Eu acho que se você tiver a coragem, que eu não tenho ainda, de falar assim, não, eu vou atender só paciente particular, vão ser 6 pacientes por dia, eu vou fazer uma medicina de qualidade. Vai demorar. Mas eu acho que vai virar, uma hora ou outra. Só que aí eu te falo, eu sou ansioso. Se uma semana eu tô lá, não tenho um paciente, 2 semanas não tenho um paciente, na terceira eu desisti. Entendeu? Entendo. Aí eu volto. Aí eu vou pro convênio de novo. É porque, assim, na minha cabeça... É porque eu tenho alguns agravantes, né? O primeiro dele é a minha condição de saúde. Eu tenho bipolaridade. E eu tenho que levar a sério isso, porque... É uma doença muito grave, que tem muita repercussão para mim, para quem convive comigo. Então, se eu não falar assim, cara, eu vou cuidar desse negócio, vai dar muito sofrimento. E vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Para eu cuidar disso, eu não posso ter, por exemplo, falar assim, Vivi, eu te dou 50 mil para você fazer 72 horas de plantão. Não vai dar, meu amigo. Porque depois quem vai pro hospital psiquiátrico sou eu. Eu não posso ficar sem dormir. Exemplo, entendeu? Então, assim, eu tento respeitar a minha condição de saúde primeiro, mas não só isso, eu quero muito, se eu chegar, sei lá, até que idade, não sei até quando eu vou viver, olhar para trás e falar assim, cara, eu fui corajosa. Você foi corajosa. Eu fui corajosa, porque as pessoas me diziam, não faça isso, mas você é muito inteligente, você tem que fazer desse jeito, e eu fui seguindo aquilo que eu achava que era correto. Eu fiz uma pós-graduação
Já te contei? Em psicologia Não. positiva. Ah, essa psicologia positiva é o que há agora, né? Muito, que tem tudo a ver com Legal. a formação de hábitos e tudo mais. Aham. Justamente para ajudar o paciente a falar assim, cara, você tá com hipertensão, vamos resolver isso aí. Então, eu sempre quero saber mais dessa psicologia positiva, porque o que eu entendo, tá? Posso estar falando bobeira aqui, mas é aquele negócio que não é que você convencer o paciente, mas fazer com que ele engaje no tratamento. Exatamente. É isso? Que é a coisa mais difícil que É tem. a coisa mais Nossa. maravilhosa. Como é que você consegue fazer Como? alguém mudar a chavinha dentro da cabeça? Isso é absurdo. Tem a motivação, entendeu? Isso é muito legal. Então, me manda uns livros depois aí. Esses aqui, Felicidade Autêntica, Florescer, esses dois esse são aqui, o Essencialismo, eu já li. Já. Deixa eu ver se tem mais. Esse aqui, a Felicidade Autêntica, é desse autor? O Martin Seligman é o pai da psicologia positiva. Ah, que legal. Eu tenho que ler sobre isso, porque esse negócio aí tá... Porque não me... Que nem a medicina do estilo de vida, né? Uhum. Que a gente exerceu. Tem um monte de coisa que ainda não me convence. Não é que não me convence, a gente sabe, mas eu quero ver a mágica acontecer. Eu não vejo, ainda não vi a prática da mágica acontecendo em algumas coisas. Eu, por exemplo, eu vejo a questão da psicologia positiva, eu uso várias coisas comigo. Então, isso aí é legal. Exemplo. Porque se me convencer, aí eu acredito. Vou te dar um exemplo. Exercício físico. Exercício físico é um desafio muito grande para todo ser humano. A gente quer ficar na inércia e tal. Eu fiz aquele teste das forças de caráter, que são, assim, a gente tem 24 forças de caráter, que são virtudes que todo mundo tem ao redor do mundo. Na China, na Índia, em qualquer lugar, você tem espiritualidade, senso de justiça, coisas que é do ser humano. Dessas 24, tem as 5 que são as mais fortes. Essas 5, elas se manifestam naturalmente, você não precisa se esforçar para fazer. As últimas 4 são as forças menores. Você tem que fazer esforço. Por exemplo, a minha, perdoar. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade de perdoar. Tem gente que fala, Vivi, desculpa, não preocupa com isso não, cara, tá de boa. Eu demoro um pouquinho. Eu perdoo. Você fica com ranço? Eu demoro um pouquinho. Um pouquinho, então eu fico com um rancinho por um tempo. A minha primeira força de caráter é espiritualidade. Ah, que legal, hein? Que eu me importo muito com isso, muito. Aí você vai pro céu, tá bom. E aí eu tava assim, vou fazer exercício, por quê? Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ficar saudável, porque as bipolaridades, blá, 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 blá. Aí tentava, eu não conseguia. Não conseguia. Aí um dia eu pensei assim, orei, falei, Senhor, gostaria de fazer exercício físico, sabe por quê? Porque eu queria tanto abrir a boca e falar com coerência sobre o que eu acredito. E falar com coerência sobre o exercício e dizer assim, eu faço. A partir deste dia, aí mudou completamente. Mas como é que você chegou nessas 5 suas aí? É um teste? É um teste. É um testezinho? É um teste, mas é um teste da psicologia positiva, entendeu? Mas é um teste de quantas questões? É grande? É grande, eu vou te mandar. Deve ter uns 30 minutos para fazer. Um outro é senso de justiça, e aí eu descobri por que eu sou tão revoltado com as coisas. Você tem mesmo? Eu não sou muito. Você vai no mercado, caixa 10 volumes, aí claramente o cara tá com 30 volumes. E passa... Você conta, você faz questão de... O que esse cara tá fazendo? E aí, assim, é bom que você vê que tem momentos que você tem que pegar essa sua força de caráter e dar uma baixada. Você tá no mundo real. No mundo real, as pessoas vão passar 30 volumes. No mundo real, você apanha, né? Você pode até o cara te dar um tiro. Eu tenho medo. O meu, acho que vai ser o medo primeiro. Eu fico bem quieto lá. Eu acho que eu não sei qual que seria o meu. Honestidade, talvez. Eu acho que o seu vai dar alguma coisa com flexibilidade, alguma coisa nesse sentido, eu acho assim. Eu acho que eu sou muito sincerão, assim. Você é? Meio... Não tenho muito... Gente, será que eu posso falar isso? Eu sou meio sincericida, sabe? Não te acho sem filtro. Eu te acho uma pessoa sincera. É autêntico. Você é autêntico. Eu acho que eu sou um pouco sincericida. Não é, você é autêntico. Que bom. Aí uma pergunta pra você. Se você não fosse médico, o que você seria? Isso daí eu já nem sei mais agora. Porque eu sempre falava que eu seria músico. Eu amo música. Eu ia falar, ele é, gente, músico, canta lindamente. Quarteto B-Quadro, vocal. Sigam aí, @B-Quadro, aquela notação musical que é assim, ó. Vocal. Sigam aí. Vou colocar na hora da... Coloca aí, @B-Quadro vocal. Eu sempre me convenci disso, que eu seria músico. Porque
lá, lembra aquelas testes vocacional de revista, como é que chamava? Revista Estudante? Tinha umas assim, né? Umas revistinhas da Abril. A minha, o que deu? Dança, artes cênicas e música. É mesmo? É, artes cênicas e música. É só essas áreas de expressão artística. Desenho não, porque eu sou ruim. Então, música, para mim, é um negócio muito natural, sabe? Eu posso ficar o dia inteiro ensaiando, eu não canso. Só que aí eu costumava falar, nossa, se eu fosse músico, eu trabalharia para mim sem pensar que é trabalho. Porque a medicina, para mim, é um trabalho. Eu não estou me divertindo. É legal você, né, fazer o bem, mas para mim não é uma diversão, é um trabalho. Com certeza. Agora, a música é uma diversão. Só que, conversando com a minha esposa, ela me convenceu disso. Ela falou, será que se você realmente fosse músico e isso fosse seu ganha-pão, você não ia pegar um ranço do negócio que você gosta tanto? Não tem uma frase que diz assim, ame o seu trabalho e nunca mais você será feliz. Então. Porque a frase ao contrário. Ame o seu trabalho e nunca mais terá de trabalhar. Essa é a frase, clichê. Mas a frase real mesmo é ame o seu trabalho e você nunca mais será feliz. Porque você tornou aquilo que você ama no trabalho. Então eu não sei, Vivi, porque, cara, eu gosto muito, isso é uma coisa que me incomoda, não que me incomoda, mas que não me completa tanto na medicina. Porque a medicina, não sei pra você, mas pra mim é muito repetitivo, tudo. Como? Eu posso fazer tipo um roteiro do que eu vou falar, do que o paciente vai falar. 90% das vezes vai ser isso. Por exemplo, eu te afirmo que se chegar um paciente e falar assim, e aí, tudo bom? 90% vai falar, se tivesse bom, eu não estava aqui. Todo dia a mesma coisa. Aí você pergunta isso, quanto tempo que dói? Tem muito tempo, sabe? Por isso que às vezes o pessoal fala, nossa, mas esse médico foi rápido. É que a gente até antecipa as coisas. Né? A gente óbvio que, como é uma coisa estatística, 90% das vezes a gente vai saber, mas às vezes a gente pode passar por cima e negligenciar uns 10% aí de coisas, né? E essa coisa de repetição me incomoda um pouco. Dá uma cansada. Te cansa, que desmotiva, né? Mas você sabe que os empregos que são mais insatisfatórios para o indivíduo são aqueles de repetição? Por exemplo, McDonald's montando negócio. Porque não há criatividade. E aí, o ser humano sem criatividade, ele perde uma das características da essência dele. Não, e a cirurgia, aí isso ao quadrado, porque um bom cirurgião é um cara que repete. É tudo a mesma coisa, é um ritual que é sempre igual. Mas eu até prefiro cirurgia do que, sabe, eu prefiro, se eu pudesse só chegar, operar e ir embora, mas eu tenho que acompanhar, tenho que escrever. Essa coisa burocrática da medicina também é um saco. É chato. Nossa. Você gosta disso? Tudo você tem que escrever. E aí eu não consigo olhar no olho do paciente, porque eu tenho que escrever o negócio ali. Porque se não tiver escrito e alguém me processar... Isso é difícil, né? Nossa, é uma chatice. Última pergunta desse blocão de podcast, que depois eu vou te fazer umas que são rápidas, tá? Tá. O que mais você é além de médico? Porque a gente falou aqui da medicina, e como vocês perceberam, acho que nós dois somos meio desapegados da medicina, no sentido assim, faz parte da nossa vida, mas não é toda a nossa vida, né? O que mais você é, além de ser médico? A medicina é só uma faceta minha, que tem vezes que está ocupando mais de 90% da minha vida, e eu não fico muito feliz quando isso acontece. Mas eu sou muito mais do que a medicina, na verdade. A medicina, na verdade, é uma pequena parte que me representa. É só um personagem do meu... uma faceta. É uma faceta mesmo, porque eu sou brincalhão, divertido. Você é. E isso é uma coisa triste, porque eu, grande parte das vezes, como médico, não tenho tanta oportunidade de ser brincalhãozão como eu sou, porque você perde a credibilidade, entendeu? E eu lembro, no 5º ano de medicina, uma geriatra, num plantãozão à noite de um internato, ela virou para mim, para o meu colega, nunca esqueço, ela falou assim, nossa, vocês são tão felizes, vocês vão ficar tão tristes ainda. Ela falou que negócio, nossa, mas marcante isso aí, né? Nossa, mas eu falei, e aquilo nunca saiu da minha cabeça, e realmente, porque a rotina, você vai ficando meio triste, você vai perdendo. Calejado, né? Nossa, ela falou isso, me marcou tão... E você é pai, é marido, é cantor, a gente é muito mais, a gente é...
E essa vida, a gente pensa que vai para um lugar, né? Ou a gente acredita que a gente vai para um lugar que é o céu, que não vai existir medicina. Então, se eu for médico, eu não vou pro céu. Assim, eu sou só medicina, 100%. Aí o que você vai fazer no céu? Vai ficar sem trabalho lá. É verdade. Vai ficar com síndrome do ninho vazio. Desempregado. Essas 3 perguntas é só besteira. Só besteira? É só para as pessoas te conhecerem mais. A primeira eu gosto sempre de perguntar essa, porque eu acho que fala sobre a pessoa. Uma comida que você comeria pro resto da vida, só ela. Nossa. Tipo assim, ó, não pode ser mais nada, você só vai comer isso pro resto da vida. Nossa, mas nenhuma. O resto da vida ia ficar chato, não gosto de coisa monótona. Não, tem que escolher uma. Putz, uma comida que eu comeria o resto da vida? Tem que escolher uma. Não, eu vou colocar água. Não, tem que escolher uma comida. Não dá, velho. Eu enjoo com muita facilidade das coisas. Fresco. Nossa, eu sou frescaço. Eu começo a ir num restaurante, nossa, a minha esposa que zoa, né? Ela fala, eu começo, essa comida é melhor que eu já comi na minha vida. Passa um mês, não aguenta essa comida. Eu também sou meio assim, chatinha. Nossa, eu vou chutar algum doce, talvez. Doce? Ah, cara, é difícil falar assim. Eu vou chutar algum doce aí, tipo... vou pôr sorvete, mas sorvete enjoa também. Tá muito difícil, Doc. Nossa, pra mim eu não tenho resposta pra essa, não. Põe sorvete, mas não é. Não é sorvete. Não é. É só a palavra que tem que falar. Respondi, mas não é. Respondi, mas não é. Não é essa, tá não. Bom. A segunda. Um desenho que te marcou na infância. Um desenho que me marcou na infância? Nossa, desenho. Poxa, aí tem muito, né? Nossa, todos os da Disney. Eu assistia todos lá. Rei Leão, Toy Story, gostava pra caramba. Rei Leão, eu acho que marcou, mas... Nossa, me marcou positivamente ou negativamente, hein? Tanto faz. Desenho... eu vou colocar Rei Leão. Eu sou meio indeciso, sabe? Vou pôr Rei Leão, mas também não é ele, não. Deve ser outro aí, Toy Story. Não. Põe Rei Leão, mas não é, não. E a última, uma música que você ama demais. Música que eu amo demais. Se quiser cantar também, fica à vontade, tá? Nossa, também. Eu gosto de muitas. Eu não sou uma pessoa de uma só, Eu sabe? também gosto de muitas. Nossa, mãe. Eu gosto muito de a capela, né? O grupo a capela americano, eu sou apaixonado. Eu gosto muito de uma música deles que é Abba, Father, take me home. Sei, agora que você cantou. Abba, Father. Eu acho que só isso que eles cantam no coro, né? Chama Abba, Arrasou. Father. Eu gosto dela. Eu gosto desse CD, Alderanide, eu gosto de todas. Assim. Eu gosto muito das músicas do Fernando Iglesias. Também. Nossa, as músicas que eu mais cantava como solo. Eu gosto muito dele pregando também. Nossa. Arrebenta. Não, pregando eu não vi muito. Nossa! Eu cantando, pra mim, ele é meu ídolo maior. Assim, na música é o Fernando Iglesias. Nossa, era o Leonardo Gonçalves. Nossa, ele pregando. Mas o Fernando Iglesias é mais. Hein? Interessante. Cássio, eu tenho, assim... Nem palavras pra te agradecer. Que isso? Foi muito gostoso. Tranquilo. A conversa passou muito rápido. Depois que eu vi que já tinha dado tempo, eu falei, que isso, cara? Já deu pode tempo. conversar mais tempo, eu fico de boa. Pensei que eu vim preparado para 6 horas. Pensei que era tipo aqueles inteligência limitada, que demora um tempão. Eu espero que você tenha aproveitado essa conversa, que tenha sido gostoso pra você também. Foi ótimo. Você tem alguma coisa que você quer falar pra galerinha antes de ir embora sobre esse assunto que a gente conversou, específica? Eu acho que assim, as decisões que a gente toma, né, apesar da minha carreira e da minha vida eu não planejar muito, mas eu acho que se eu fosse dar um conselho planeje um pouquinho mais, né, as suas decisões, né, e ao mesmo tempo esteja aberto. Eu acho que eu converso muito com o pastor Diego e ele me fala uma coisa. Às vezes a gente fica muito assim, Deus vai me conduzir para um caminho e não faz nada. Uhum. Na verdade, a condução divina é você tomando decisões e ele conduzindo essas decisões. Então você tem que estar aberto aí para que as coisas aconteçam e se planejar, obviamente, mas estar aberto. Quando surgir um caminho diferente, você pode vai em frente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir este podcast, de comentar o que vocês acharam. Me contem se estão aí pensando em fazer alguma mudança de vida, de profissão, se identificaram com alguma coisa que a gente falou. E compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar, tá bom? Sigam o Dr. Cássio nas redes sociais. Vou deixar a minha aqui também. Sigam o B-Quadro. Né? O meu é @dr.cassioprado. @dr.cassioprado, é isso mesmo. E o @bquadrovocal. Fechou. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau.